Quero dar aqui um bom dia, quero abençoar a sua vida pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Nesse dia 27 de outubro de 2021, nessa manhã, quero deixar algo aqui para nossa reflexão. Fui desbloqueado aqui do Instagram e estou voltando a postar aqui os vídeos novamente. Eu vou aqui deixar dois versículos, aliás, na verdade é três. Atos 27, versículo 21. Após muito tempo, sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os: Senhores, devieis ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Eu vou ler a parte que Paulo fala a respeito do conselho que ele deu. Senhor, versículo 27, capítulo 27, agora do versículo 10, no mesmo capítulo. Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Amados irmãos, eu estava meditando um assunto e eu vim aqui para o meu devocional diário e o Senhor me entrega isso. O outro assunto fica para a próxima, quando o Espírito Santo me constranger a falar sobre aquele assunto. E aí, o Senhor, o Espírito Santo, ele me admoesta aqui, porque primeiramente a palavra é pregada a mim, para depois ser pregada aos irmãos. Primeiramente ela entra dentro de mim, para depois eu, com o encargo do Espírito Santo aqui, tentar, pelo poder do Espírito Santo aqui, pronunciar aquilo que Deus quer e você ser abençoado. E aí vai nos falar a respeito de conselhos, a respeito de a quem você tem ouvido, porque é dois pontos aqui. É quem você tem ouvido e que tipo de conselho você tem tido. Porque aqui nesse texto, Paulo ele foi bem claro aqui, ele falou, se você tivesse dado ouvido ao conselho que eu tinha dado, porque o conselho de Paulo, irmãos, não era um conselho que vinha da parte dele. Era um conselho que vinha da parte de Deus. Ele andava diante de Deus, ele andava perante a Deus. E aqui, nesse mesmo texto aqui, Paulo, ele tem um anjo visita Paulo e fala, vocês não vão perecer, vocês não vão morrer, a embarcação não, vocês não vão morrer, vocês vão ser preservados em vida, porque você tem um propósito a cumprir lá na cidade que eles estavam indo naquele navio. Então era um homem altamente direcionado por Deus, que tinha as palavras de Deus. E aí o Senhor, no momento que eu estava lendo aqui, o Espírito Santo fazia me lembrar daquela passagem de Noé, que Noé ali estava construindo a arca e ninguém dava ouvido, e falavam que ele estava doido, louco, com certeza, porque estava construindo uma arca daquele tamanho, e Noé pregava o dilúvio, porque tem um livro aqui, antes do livro de Apocalipse, que fala que Noé era o pregoeiro da justiça. Então, muitas pessoas no tempo de Ló também da mesma forma, e o fogo ia descer para consumir toda a cidade, e nada podia ser feito a respeito de arrependimento. Por quê? Porque as pessoas elas recebiam conselhos de si próprios ou de pessoas que não tinham nada com Deus. E hoje, nessa manhã, eu quero aqui, direcionado por Deus, eu quero aqui dar essa palavra a você, para que você venha receber conselhos da parte de Deus, para que você venha receber conselhos da parte de pessoas que estão tendo vida com Deus, porque existe sim pessoas hoje que ainda têm vidas com Deus. Existe hoje pessoas que no momento desse aqui, exatamente aqui, 7h45 da manhã, que já tiveram o seu devocional com Deus, que já oraram a Deus, que já estão em jejum para com Deus. São pessoas que você deve estar próximo. Por esses dias aqui eu preguei a respeito de você se afastar de pessoas que não lhe levam a Deus. Se afaste de pessoas que colocam você contra Deus, colocam você contra os mandamentos de Deus, colocam você contra tudo que é de Deus. E apegue-se a pessoas e ande com pessoas que lhe
atraem a Deus, que pregam sobre Deus, que falam sobre Deus, que lhe dão conselhos que venham da parte de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, é necessário um arrependimento verdadeiro. É necessário uma saída completa do Egito. Por que Deus tirou o povo lá do Egito? Para colocar eles lá no deserto. Para quê? Para falar aos ouvidos dele. E falou através de Moisés. E através de Moisés Deus entregou mandamentos. Porque se o povo tivesse ficado lá no meio do Egito, eles teriam... Moisés era falando uma coisa aqui e eles consultando aos sacerdotes lá de Moisés, do Egito. Então ia ficar uma confusão. Como está hoje, uma confusão. Pessoas não leem mais a palavra de Deus. Pessoas não se aproximam mais de Deus, porque lá em Oséias a palavra vai dizer que o meu povo perece por falta de quê? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Por quê? Tá aí, ó. Hoje eu terminei de ler o livro de Atos dos Apóstolos e eu estava me lembrando aqui, porque eu marco o tempo que eu passo para terminar de ler cada livro. Aí o livro de João eu terminei no dia 17/10. E hoje eu estou terminando o livro de Atos dos Apóstolos no dia 27. 10 dias eu terminei de ler um livro de 28 capítulos. Não é nem lá essas coisas todas de ligeiro. Né? Porque 10 dias é muita coisa assim, entre aspas, porque era para nós ler em 2 dias. Só que a gente tem os nossos afazeres, eu tenho família, né? Eu tenho meus filhos aqui, então não tem como eu ler em 2 dias, mas é tudo com ordem de decência. E eu quero aqui convidar você nesse dia a se aconselhar com Deus, a buscar a Deus. Porque Deus, ele primeiramente, Deus, ao enviar o seu filho Jesus, ele queria fazer algo com nós, com a gente, sabe o que era? Primeiramente, ele queria reconciliar o povo com ele, porque o povo estava desviado, afastado. Não tinha a quem o povo a recorrer. Hoje já tem. Tudo isso que eu vou falar aqui, esses 4 pontos, é através de Jesus. Primeiramente, reconciliar você com Deus. Segundo, é você receber um novo entendimento. É você receber a palavra de Deus. É você ter um encontro verdadeiro com Deus através do quê? Através da sua palavra. Porque Deus tem mandamentos. Deus tem princípios. E esses princípios não podem ser quebrados. Porque se for quebrado, você não vai estar servindo a Deus. Terceiro, é você ser cheio do Espírito Santo. Né? Porque o segundo envolve também você aceitar Jesus. Vamos lá de novo. Primeiro, é você se reconciliar com o Pai. Segundo, é você aceitar a Jesus. Porque só você aceitando Jesus, você vai poder se reconciliar-se com o Pai. Porque foi dado a Jesus esse poder. Terceiro, é você ser batizado com o Espírito Santo. Para quê? Para que o Espírito Santo lhe guie. E você comece a fazer a vontade do Pai. E quarto, por último, é você ser salvo do grande e terrível dia que há por vir. Então tá aqui o conselho da parte de Deus para você. Você tem escutado conselho de pessoas que não tem nada para lhe dar. Pelo contrário, levam você a acontecer como aconteceu aqui com Paulo. Perderam toda... Aqui, para resumir. Pois dessa forma teriam evitado dano e prejuízos. E até mortes. Não morreram porque Paulo estava lá dentro da embarcação. Porque quantas pessoas hoje não morreram por conta de não escutar um conselho? Muitas pessoas aí falam que conselho de mãe e pai não se vende, mas se recebe. E hoje eu estou vos dando um conselho ainda maior do que o dos pais, que é o conselho de Deus. Amém? Porque tem muitos pais aí que não foram doutrinados na fé em Jesus Cristo e por isso dão conselhos para o mal. Tem muitos pais que envolveram aí filhos em bebidas, em drogadições e tudo. E eu vou dar logo aqui o conselho da parte de Deus, porque Deus é perfeito. Para que você venha tomar conselho com quem? Com Deus, com o Pai. Tome conselhos com o Pai. Que aí você vai evitar danos e prejuízos à sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida neste dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.